Eita, pessoal, graças a paz, boa noite. Você tá produzindo, pô. Hã? No Instagram. Vista? Meu? Eita Deus. Pedro. Vocês que diz de si. Pessoa que eu só você. Ajude-me. Liga agora. Nossa. Graças a paz, irmãos. Graças a paz. Mais uma noite, mais um domingo, nós estamos aqui reunidos, né, na presença do Senhor para exaltar e glorificar o nome dEle. E mais um domingo de isolamento social, mais um domingo de lives e nem tão pouco podemos dizer que Deus não tem sido glorificado, né? Tão pouco podemos dizer que Ele não é fiel em nossas vidas, que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Eu peço para você que está aí pelo Face, aí no Face, temos 4 pessoas aí, compartilhe aí essa live nas suas redes sociais aí no Face, para que a gente possa abranger um número máximo de pessoas, em nome de Jesus. Quando der a hora que nós, 18h30, 18h35 mais ou menos, nós vamos começar a glorificar o nome do Senhor. Hoje na presença aqui também de João Lucas, né? Fazendo aí o violão. Ele é 8 segundos mais ou menos, né? Olha o pessoal chegando aí no Insta também. Paz do Senhor, pessoal.
irmão do Face que eu não estou conseguindo ver ninguém. Eu sei que tem 6 pessoas ali, mas não está aparecendo para mim quem são as pessoas. O que importa é que você está, né, irmão? Graças a Deus. Você manda homicida, é? É irmão Neco que está aqui também no Insta. Acho que é. É, parece, né? O próximo ninguém vai é Micael. Ele vai vir pra cá. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Irmãos, vamos compartilhando aí. Você que está aí, vamos compartilhando e divulgando. Tá bom? Tarcísio Filho. Aí no Insta. E aí você compartilha aí com a sua conta aí. E aí vamos sendo pulverizados pelas redes sociais, né? Glória a Deus. Sou irmã Natália. A irmã Natália já entra, ela já coloca para compartilhar. Irmãos, graças a paz mais uma vez, você que está conosco, está nos seguindo nessa live. Hoje eu quero iniciar essa live, este culto em adoração ao Senhor, lendo o Salmo 98. Salmo 98 fala da justiça de Deus. E diz assim o primeiro versículo: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra, o seu braço santo, lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, clamai, regozijai-vos e cantai louvores. É o que vamos estar fazendo agora. Cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, para que é Rei.
Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilos aos montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Certo? Então, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Se você tem visto que Deus tem feito maravilhas na sua vida, então esteja exaltando aí ao Senhor. Amém? Eu quero mandar a paz do Senhor para a irmã Levi, irmã Sônia, irmã do céu, para a Vanúbia, para a Eduarda, para irmão Humberto, irmã Edivânia, irmã Graça, Larissa, Antônio, amém? Aos demais que, se porventura, eu não estou vendo aqui pelo Face, irmãos, eu estou presumindo que você está nos assistindo aqui. Aos irmãos que estão conectados também no Insta, sintam-se abraçados e cumprimentados, amém? Para não ser injusto com ninguém, é verdade? E eu peço para que João Lucas nesse momento faça essa oração introdutória em nome de Jesus. Graças a paz a todo mundo, graças a paz. Mais um domingo nós estamos aqui, né, reunidos virtualmente através da internet, através das plataformas. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade novamente, de ter essa oportunidade de cultuar novamente ao nosso Deus. Por mais que não seja no templo, por mais que não seja no prédio físico da igreja, mas dentro dos nossos corações é que está o verdadeiro culto a Deus. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento, aonde você esteja, onde você se encontra, e que você possa apresentar a sua vida perante a Deus. Apresente a sua gratidão a Deus. Apresente aquilo que Deus tem colocado para você. Feche seus olhos. Clame a Deus pela presença dEle. Pai, nós te agradecemos por todas as coisas, Pai. Te agradecemos porque mais uma semana se findou e mais uma semana se inicia. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua atenção. Ó Senhor, por nada de mal ter acontecido conosco essa semana, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor não deixou faltar o nosso alimento na mesa. Obrigado porque o Senhor tem sido provedor. Não daquilo que nós queremos, Pai, mas daquilo que nós necessitamos. Nós viemos aqui, Senhor, render graças ao Teu nome, render graças à Tua soberania, Senhor. Nós estamos regozijando de alegria, regozijando de gratidão, porque mais uma vez o Senhor nos presenteou com essa noite, com essa oportunidade de estar aqui, Senhor, orando, ouvindo, falando contigo, Senhor. Nós agradecemos por isso. E junto com tudo isso, Pai, nós queremos apresentar nossos cânticos a Ti, Pai. A nossa adoração. Uma das formas de adoração, na verdade, que é louvando a Deus, Senhor. E como essa canção fala, nós queremos Te agradecer, Pai. Agradecer porque nós somos escolhidos, nós fomos escolhidos e agora nos capacita para a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém.
pertencemos ao Senhor e Ele deixou sua glória para habitar aqui na terra, para se fazer ser humano, vestir pele humana, para nos redimir de todo o pecado. Nós glorificamos ao Senhor nesse instante e agradecemos a Ele pela sua importância. Luz do mundo, enches a terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso do céu. Humilde viestes à terra que criastes, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor, Adriele, Pai do Senhor, William Paulo,
Deus abençoe vocês, aos irmãos aí do Face, Cristina, Dinaldo, Anderson, Miriam, Jailson, convido o Santo Espírito de Deus para estar com você nesse momento. Diga que não existe momento melhor que estar na presença dele. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui no lugar, enche este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, bem-vindo da encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, bem-vindo da encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, em nossas vidas. Tu és bem-vindo em nosso meio, Pai. Tu és bem-vindo, Santo Deus, no nosso casamento. Tu és bem-vindo no relacionamento que temos com os nossos filhos. Oh, Senhor, nós queremos declarar o quanto é maravilhoso estar na tua presença. Quanto é maravilhoso glorificar teu nome. Quanto é
Amém, Pai amado, com alegria, com júbilo. Ó Deus, obrigado, Senhor. Vamos provar então, real é tua presença. Nesses dias de pandemia, vamos provar, Senhor. Temos provado da tua bondade, vamos provar quão real é tua presença. O isolamento social, quanto temos aprendido, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo, neste lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus, aleluia. A ti, Senhor Deus, nós entregamos o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite tão maravilhosa. Queridos, nós estamos mais uma noite, ou mais um domingo, né? Mais um domingo fazendo esses cultos, o culto online, né? O culto online, esse aqui tá bom. E aí, muita coisa tem acontecido, muitas experiências nas nossas vidas, né? Tem nos dado nos enchido da presença do Senhor, de experiências novas que temos vivido. Pai do Senhor Eliéria, Pai do Senhor Eduarda, com toda a família, irmã Adna, Cleonice, Marília. Agora eu estou conseguindo ver pelo iPad aqui, ó. Irmão João Adrians, né, de Joselane, Mansônia, Jails, Miriam, Anderson, Edinaldo, todo esse pessoal aí, Mandetinha, Franciane, Luiz Dias, todos sintam abraçados e cumprimentados com a paz do Senhor. Os irmãos aqui do Face, que aí é mais difícil de eu ver, mas também estejam abraçados. Queridos, tem se falado muito após esse tempo todo de pandemia, né, de isolamento social, muito tempo em casa, vários tipos de saúde, né, não só a saúde física, mas a saúde mental, a saúde espiritual, né, tem sido prejudicado. E aí há uma preocupação dos pastores, preocupação da classe médica também, porque muitos irão sair com problemas, né, gerados por essa pandemia. Eu falei aqui a semana passada de um exemplo não muito, de uma notícia triste, na verdade, que foi um suicídio, né, de uma senhora crente, que o filho é policial e ela suicidou.
Tem outro exemplo de uma senhora lá em Fortaleza, que após o Dia das Mães, ela já tinha depressão, e após o Dia das Mães, na segunda-feira, ela sofreu um infarto e não resistiu e faleceu. E são sintomas assim que a gente vê, que são causados por este tempo, de isolamento social. E um desses fatores que nos trazem é o desânimo, Um dos problemas que podem nos acontecer também é o desânimo. E eu gostaria de estar comentando com vocês, compartilhando essa noite acerca um pouco do que aconteceu com o profeta Elias, Com o profeta Elias, ali no capítulo 1 de 1 Reis, capítulo 19, no verso 1 ao 4, eu gostaria de estar fazendo a leitura com os irmãos. 1 Reis, no capítulo 19, no verso do 1 ao 4, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Façam-se os deuses como aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como tu fizeste a cada um deles. Temendo, pois, ali Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Perceba que a palavra do Senhor, que ela venha encontrar guarita no nosso coração, encontrar lugar no nosso coração. E observamos esse episódio em qual Jezabel ameaça Elias de morte. E ali, o que aconteceu para que Jezabel viesse ameaçar Elias de morte? Elias tinha travado uma batalha grande um dia antes com os profetas de Baal, onde todo mundo conhece a história, onde Deus lançou fogo do céu, consumiu o holocausto, porque o povo estava ali separado, estava desviado dos caminhos do Senhor. Mas Elias era um dos profetas, e ele se achava o único profeta naquela região que estava ali a serviço de Deus, porque não tinha conhecimento daqueles outros que ali estavam nas cavernas. Mas ele vem e propõe um desafio mais para o povo do que para propriamente os deuses de Baal, os deuses de Jezabel, de Acabe, E nessa proposta, ele pede para que façam os seus holocaustos, que façam os seus rituais, que invoquem a Baal. Porém, todos nós sabemos que Baal é um deus, apesar de ser um deus com letra minúscula, mas não tem poder de nada, não é verdade? E aí ele, por fim, faz a reconstrução do altar, pede perdão, invoca o Senhor, faz aquela oração e Deus manda fogo do céu. Após isso, ele vai lá e mata os 400 profetas de Baal, os outros 450 profetas de Assaré, e faz um escarcéu, e todo mundo exclama que o Senhor é Deus naquele lugar. Dito isso, feito isso, ele vai para casa e possivelmente descansar ou alguma coisa do tipo. Só que aí Acabe, marido de Jezabel, ela
traz o conhecimento dela o que havia ocorrido, e ela jura de morte, né, que em 24 horas ela mataria o profeta Elias. E Elias vê com tanta ameaça, com tanto vigor, com tanta força, que ele se desespera, que ele sai ali da vontade, ele sai da presença, né? E começa a fugir ao ponto de chegar a um determinado momento de pedir a sua morte, né? E aí, em contraste com o 1 Reis 18, Elias era um homem forte, um homem corajoso. Logo próximo do capítulo, ele entra em pânico e foge para salvar a sua vida, né? E o porquê isso acontecer? O que enfraquecia este grande profeta e a fazia com que ele esquecesse do seu dever. Era o desencorajamento que fez cair ali, o desânimo. E a gente, como é que o desânimo vem depois de um dia tão glorioso, um dia tão majestoso, um dia tão vitorioso que ele teve sobre os profetas de Baal, né? Nós precisamos tomar cuidado, porque o desânimo pode incapacitar a nossa vida espiritual também, tá? Perceba que você apenas está em casa, né? Você está fazendo aí uma quarentena por ordem dos governantes, não é verdade? Porém, isso pode lhe trazer um desânimo espiritual. Você costumeiramente estaria indo para a igreja, participando dos eventos que a igreja tem, dos cultos, mas hoje você está em casa, né? Tem que lidar mais com as coisas de casa, com as pessoas de casa, e isso com as coisas do Senhor também, e isso pode lhe trazer também um esfriamento, um desânimo espiritual, né? O que ocorre com isso, irmãos? O contexto da vitória de Elias, no capítulo 18, ele é extremamente impressionante. A idolatria, especialmente da adoração a Baal, dominava o país de Israel, né? O contexto ali é justamente de apostasia, do abandono das coisas verdadeiras pelas coisas falsas. Neste ambiente espiritual e desanimador, a voz solitária de Elias soava na oposição. Ele lançou um desafio aos falsos profetas e para disputar, para ver quem era o Deus verdadeiro, né? Para ver quem era o Deus verdadeiro. O que ocorre ali, queridos? Muito bem. E ele lança ali o desafio, né? Uma competição simples, que seria preparado aquele sacrifício, eu já falei disso, e em contraste ele vai fazer ali, colocar o holocausto, manda cavar em volta, né? Ora, pede perdão ao Senhor, restabelece a centralidade de Deus, e Deus envia ali fogo do céu. Imediatamente após isso acontecer, ele parte do palácio de Jezreel, né, onde Jezabel mandou dizer que o planejava matar no dia seguinte, e ele disse ao Senhor que queria morrer, e então fugiu durante 40 dias e 40 noites. Esse desânimo ele é traiçoeiro, ele é pecaminoso, né? E vai trazer, querido, frequentemente a pessoa levar o pecado muitas vezes dá omissão, mas nesse caso a depressão do profeta levou a esquecer seu posto de serviço, de fraquejar em sua fé em Deus e finalmente tornar-se um egoísta. Preste bem atenção que muitas vezes o desânimo
faz você esquecer de quem você é perante o Senhor. Faz você esquecer daquilo que você já havia feito e daquilo que você faz para o Senhor. Faz você fraquejar na sua fé. E principalmente vai fazer com que você se torne para você mesmo, ou seja, tornando-se uma pessoa extremamente egoísta. Deus quer justamente combater isso nas nossas vidas. Nós não estamos em isolamento social há mais de 70 dias, simplesmente pelo fato de queremos ver perecer. Deus está nos tratando nessa hora. Então ele se queixou que era o único restante que servia ao Senhor fielmente. Então a vida de Elias oferece um modelo útil para nós estudarmos o desencorajamento e o que causa e como vencê-lo. Então primeiro a gente vê as causas. Quais são as causas? Ironicamente, um dos principais fatores que produz o desânimo de Elias era a grande vitória que ele conseguia no Monte Carmelo contra os falsos profetas. Olha só que Elias não vem de uma derrota. O que desanima Elias não é uma derrota. O que desanima Elias é uma vitória. Vitórias espirituais decisivas são momentos especiais, vulneráveis, como são suscetíveis nesses momentos, tanto o orgulho como o desencorajamento. Então, preste bem atenção, porque que eu sempre falo, e quem me conhece pessoalmente sabe que eu sempre digo, nunca receba um elogio e tome para si. Receba o elogio e dê graças a Deus, e dê a glória ao Senhor, para que não entre ali o orgulho. Não é verdade? Nesse caso aqui, veio o desencorajamento. Elias previu um reavivamento avassalador. Talvez ele esperasse que Acabe e Jezabel, de algum modo, conduzissem a nação inteira ao arrependimento. Depois daquele haver tudo aquilo que ele fez, de ter orado, de Deus ter mandado fogo do céu, de ter consumido todo o holocausto, as pedras se tornaram esturricadas, a vala que estava cheia de água ficou seca, e ele esperava que Jezabel, ele esperava que Acabe se voltasse também, e como rei e rainha de Israel, proclamasse ali o Senhor como Senhor de todas as coisas naquele lugar. E nada disso aconteceu, E aí foi o desafio de Jezabel, o desafio e a decepção para ele. As mesmas coisas podem acontecer conosco quando as coisas vão bem. Nossas expectativas são grandes, então vêm os revés e ficamos desencorajados. Quantas vezes você já gerou expectativa em uma determinada situação, em uma determinada coisa, e quando tudo parecia que ia dar certo, e deu tudo errado, não é verdade? Dentro de casa, às vezes uma conversa, às vezes resolver um determinado problema, quando você pensava que ia dar tudo certo, aí as coisas começaram a desandar e você fica desmotivado, você fica desencorajado. Então devemos prestar atenção dessas coisas que acontecem. Uma segunda coisa que causou a depressão de Elias foi o fracasso em conseguir o resultado desejado. Parece coisa meio que contraditório, Depois de anos de fidelidade ao Senhor, depois de uma matança dos profetas, nada tinha realmente mudado, Outra coisa parecia que tudo, não aconteceu nada, não havia acontecido nada. É extremamente desanimador trabalhar e mesmo assim não ver o resultado positivo. Isto é incomum, não é verdade? Por quê? Porque nós olhamos ali, irmãos, e vemos Noé. Noé trabalhou a vida inteira, Noé trabalhou a vida inteira pregando ali a palavra de Deus e não viu o resultado, mas ele conseguiu salvar a sua família, não é verdade? Procurou salvar a sua família. Jesus mesmo foi desprezado e rejeitado. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, verso 3, diz: ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele
suportou as dores, o sofrimento sem fim. Era como alguém que não queríamos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. João capítulo 1, verso 1 diz assim: e disse, produz a terra relva, erva e dê semente, e árvores frutíferas, e dê seu segundo a sua espécie, cuja a semente esteja nele sobre a terra, e assim o fez. Isso é lá no livro de Gênesis, eu disse João, mas é Gênesis, querido. Então, muitos dos dirigentes, dos servos de Deus, têm experimentado a frustração, experimentado a frustração do resultado do seu trabalho. Quando vemos pouco ou nenhum fruto da nossa atividade no serviço do Senhor, precisamos ser pacientes. Gálatas 6, verso 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. É confiar que a colheita virá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 diz: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Preste bem atenção, irmãos, que ao contrário daquilo que Elias estava fazendo, ou que Elias fez, ou que ele não viu o resultado que ele gostaria de ter visto, tá certo? E que levou ao desânimo, tá? A gente tem que prestar atenção naquilo que está ao nosso redor, daquilo que nos decepciona, naquilo que nos entristece, naquilo que nos coloca para baixo, porque não devemos fixar os nossos olhos nessas coisas. Essas são as causas que vão trazer para nós o desânimo, que vão trazer para nós a motivação, sabe? Aí as coisas começam a trabalhar, a gente começa a trabalhar com enfado, com canseira, começa a não olhar com bons olhos para aquilo ali e, consequentemente, quer deixá-la. A terceira coisa da causa, irmãos, Elias estava desanimado porque aqueles que deveriam estar servindo ao Senhor se esqueceram dele. Olha que nós temos uma tendência enorme para receber elogios, aplausos, certo? E muitas vezes nós queremos receber aplausos daqueles que estão acima de nós, No caso aqui, Jezabel, Acabe e Jezabel deveriam ter sido os guias espirituais daquela nação. A conduta deles era desmoralizante. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. Para nós, possuímos irmãos que nos desapontam, pastores que nos desapontam, sabe? Muitas vezes nós queremos receber um elogio, nós queremos receber uma palavra, e aquela palavra não vem, e muitas vezes vem de onde a gente menos espera. A oposição do mundo não surpreende, mas quando vemos aqueles que declaram estar servindo ao Senhor, voltam-se as costas para Ele. Isto se torna mais do que podemos suportar. Isso não é um problema novo, preste bem atenção, e eu sempre falo ao pessoal, aos irmãos da igreja, a membresia da igreja, eu digo, preste bem atenção, irmãos, nunca espere um elogio, talvez meu, mas faça faça para o Senhor, para que você possa receber o seu galardão na glória. Essa a intenção, a intenção, para que nós não venhamos cair nessa armadilha chamada desânimo. No momento crítico das nossas vidas, ou da vida de Paulo, ele foi abandonado por todos. A 2 Timóteo capítulo 4, verso 16, diz: na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. O próprio Paulo, depois de ter fundado várias igrejas, Filipos, Colossenses, a igreja que dá aos romanos,
dos Tessalonicenses. De repente, no momento crítico, ele ficou só. Precisamos continuar servindo a Deus independente da resposta dos outros. Olha o que a palavra de Deus diz lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Ainda que a figueira não produza frutas, ainda que a parreira não dê uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Irmãos, muitas vezes você está em casa, aí na sua casa, no seu convívio diário, que você não consegue ver, Talvez você tenha feito planos aqui para o mês de abril, o mês de maio, tem feito alguns planos para o mês de junho, e talvez esses planos, como os de maio e de abril não se cumpriram, talvez os de junho também não se cumpram. Mas nem por isso você vai cair no desânimo, nem por isso você vai deixar de servir a Deus. Veja que Abacuque aqui, ele está falando de extrema escassez, ele está falando de extrema dificuldade, certo? E mesmo assim ele vai continuar dando graças ao Senhor. Ele entende que não pode continuar de lábio cerrado, maldizendo, praguejando, ou então desanimado, calado num canto de parede, A ideia é não deixar que esse desânimo afete o seu coração. Uma quarta causa do desencorajamento, irmãos, de Elias, foi a comiseração a si mesmo. Estava sentindo pena de si mesmo. Olha só que coisa terrível. Ele sentia que estava só, que todos os outros tinham abandonado a Deus. É difícil ficar deprimido quando se está fixo na obra do Senhor, mas quando se está pensando principalmente em si mesmo, o desânimo quase sempre acontece. Nós servimos ao Senhor e todo mundo conhece aquele versículo, ou o chavão, que faz desse versículo, que é melhor dar do que receber. E nesse caso aqui também, a gente observa que a ideia não pensar em mim, não pensar em si, mas sempre pensar nos outros. Cada vez que eu me volto o pensamento para o meu eu me torno essa pessoa egoísta, eu me torno essa pessoa limitada, e aí eu não consigo fazer nada, porque aí eu vou me autocomiserar. Essa ideia de céu, ó céus, ó vida, por que eu sou desse jeito, eu estou assim, eu estou assado, e Elias teve esse sentimento, ele teve esse sentimento. A culpa era uma causa final da depressão dele. Ele tinha abandonado sua responsabilidade e agindo sem a orientação de Deus. Jezabel anunciou que iria matá-lo. Ele tinha matado 450 profetas de Baal. Qual era a questão agora dele ter medo de Jezabel? Mas ele não busca o Senhor, ele foge. Então, ele precisava de perdão e necessitava voltar ao seu posto, ao seu serviço. A culpa frequente produz depressão, aquela buzinadazinha que muitas vezes acontece nas nossas vidas, dizendo que nós temos culpa, que nós somos culpados, que não temos culpa, que nós somos culpados, porque nós fizemos isso, porque nós fizemos aquilo. Muitas vezes isso aí é inculcado na cabeça do indivíduo. E ele certamente não vai produzir nada, porque ele vai estar estagnado. Porque está pensando, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. Às vezes, irmãos, algumas vezes quando estamos abatidos, não precisamos simplesmente arranjar um modo de nos sentir melhor, mas precisamos de arrependimento.
Nós precisamos confessar. Nós precisamos levantar da volta por cima e dizer, não, eu não vou permanecer nesse estado, eu vou sair dessa situação. Sabe, não? Isso se chama lutar. João Lucas, vem aqui por favor, João Lucas. Isso se chama lutar, isso se chama procurar. Vai desligar aqui. Não, ainda não. Isso se chama querer dar a volta por cima, né? E aí nós precisamos disso, tá? Certa vez um assaltante chegou para uma senhora e apontou a arma para ela e disse, ou a vida, ou a bolsa ou a vida. E ela virou para ele e disse, pode escolher ou a bolsa ou a minha vida, porque os dois estão vazios, tá? Então nós precisamos, irmãos, nos preencher da presença de Deus, entender que nada pode nos fazer, que esse desânimo que você talvez esteja sentindo aí, não é nada satisfatório, não é nada benéfico, ao contrário, é algo que veio para lhe fazer empalhar mesmo, impedir que você venha progredir, né? Então aí, o que é necessário fazer? Qual é a cura para isso, pastor? Quando o Senhor visita Elias na montanha e perguntou se o que ele estava fazendo ali, né? Deus lhe disse para sair. E aí ele diz, põe-te neste monte perante o Senhor. Deus mostrou a Elias um vento grande e forte e quebrou as rochas da montanha e espedaçou. Depois revelou um terremoto e depois um fogo. Cada um desses demonstra o poder de Deus. Algo que Elias precisava ver urgentemente. Mas surpreendentemente o Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Por fim Elias viu um sopro suave e ali estava o Senhor. E qual é a lição que a gente tem, né? A lição é que parece ser que precisamos confiar no Senhor até mesmo quando não vemos nada dramático. Talvez você esteja na sua casa, talvez você tenha pedido, talvez você tenha feito algo para Deus e que esperava algo formidável, tremendo. Você vê que Deus coloca Elias numa prova, onde ele mostra ali um vento, mostra um terremoto, mostra um fogo, mas Deus não estava naquele negócio. E de repente vem ali um sopro suave, né? Um sopro suave. E neste sopro suave está a presença do Senhor. A lição é que nem sempre, né, precisamos confiar no Senhor até quando nós não vemos nada de dramático. Você parece que não está acontecendo nada na sua vida, mas eu quero dizer a você, Deus sim está trabalhando para a sua vida. Precisamos deixar mais de mão nas mãos do Senhor e esperar que Ele sempre opere de maneira dinâmica e impressionante. Deixa Deus trabalhar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus agir na sua vida. Elias estava esperando um vento, um terremoto, um fogo, mas o Senhor estava num som que soprou suave na vida dele, né? Elias precisava apressar-se, né, nas suas inatividades e dando simplesmente mais tempo para si. Deus deu a Elias uma tarefa para cumprir. Ele disse que ele ungisse Azael como rei da Síria, um rei sobre a Síria, e Jeu como rei de Israel, e Elias como seu próprio sucessor, Eliseu como seu próprio sucessor. Elias precisava apressar-se suas inatividades que ele ia dar simplesmente no tempo para se lamentar. Dificilmente ficamos deprimidos quando estamos ativos. Preste bem atenção, porque Deus quer o que de nós? Quer que sejamos
ativos na obra dele, nas nossas vidas. Ele não quer que venhamos ficar, irmãos, parados no tempo, estagnados, sabe? Porque a gente já ouviu aquela frase que diz que mente vazia é a oficina de Satanás, né? Mente vazia muitas vezes vai trazer o que para aquela pessoa? Depressão, vai trazer, gerar morte e uma série de outras coisas que nós não devemos e não queremos. Estas são, irmãos, aqui justamente porque olha o que Deus faz com Elias. Deus não vai condenar Elias, não vai crucificar Elias, repreender Elias, ao contrário, daquilo que ele estava vivendo, ele vai pegar Elias e vai dar tarefas para Elias fazer. Como não é que Deus está sendo indiferente com o sentimento de Elias, mas ao ponto que o Senhor lhe dá tarefas. Deus está dizendo: meu irmão, meu filho, meu servo, eu quero você ativo. Não precisa você ficar preocupado com esse tipo de coisas, porque dos teus problemas eu estou cuidando. Continua a fazer aquilo que eu tenho para ti. É isso que Deus está querendo para mim e para você. Não é de estagnação, mas é de que você consiga desenvolver algo para Ele, trabalhando para Ele, desenvolvendo as coisas para Ele, continuar fazendo aquilo que você fazia, né? Finalmente o Senhor fala a Elias sobre os 7.000 que jamais haviam se prostrado a Baal. Aí ele já começa a se animar, porque ele percebe que não era somente ele que não tinha se dobrado a Baal, mas ainda tinha 700 que haviam sido guardados ali, e que ele estavam guardados para que não fossem mortos, né? Para que não viessem deixados exterminados, como Jezabel havia feito. Aí Jezabel tinha matado os profetas daquela região toda. Então ele nunca observou, ele não tinha percebido aqueles que eram os verdadeiros servos do Senhor. Ele nunca tinha observado que não era realmente o único restante. Quando estamos decepcionados, desencorajados, nossa tendência é pensar em que tudo e que todos estão contra nós. Quando nós estamos com a nossa autoestima baixa, nós só pensamos que as pessoas estão que estão contra nós, que estão em todo momento, enquanto tiver um grupo ali, está reunido, de 2, 3, 4, 5, sei lá, e de repente estão conversando, você já se sente quando aquela pessoa estivesse falando mal de você. Esse sentimento que muitas vezes tem. Então precisamos reconhecer as coisas boas como as más, colocando com toda tendência para que possa ser retirado daqueles que nos elevaria no momento da depressão. Muitas vezes o próprio momento que precisamos mais de amizade, mais de irmãos, O passo não está na vontade de ir à igreja, que não é o momento nosso nessa hora. Todo mundo está ansioso, de passar algum tempo com os irmãos ali, tudo mais. Nós não temos isso, mas precisamos ter um pouco mais de paciência, precisamos um pouco mais de entender aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, para que possamos caminhar, sabe, para que não venhamos cair nesse desânimo. Não, Deus não quer que nós venhamos cair em desânimo, deixar de fazer o que nós estamos fazendo, ou deixar de fazer aquilo que faz tempo. Quanto tempo faz que você deixou de fazer algo para Deus? Quanto tempo faz que você deixou de orar? Quanto tempo faz que você deixou de ler a palavra? Quanto tempo faz que você deixou de ter comunhão com algum irmão, com o pessoal da sua casa? Por quê? Porque você está desanimado. Vença esse desânimo, sabe? Deus tem muito a fazer através da sua vida. Talvez as pessoas que você não tem conversado mais, elas estejam precisando de uma palavra sua, uma palavra de encorajamento que vinda de você, sabe, irmãos? E são essas coisas que nós precisamos estar atentando. A palavra de Deus diz que ainda que caia, não ficará prostrado, não é verdade? Nós precisamos entender essa situação. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão.
Talvez você esteja se sentindo fraco, talvez você esteja se sentindo aí uma pessoa desanimada, fraca, entristecida, mas nessa noite o Senhor fala contigo para que você deixe a tristeza de lado, sinta-se fortalecido, né? Que você venha sair do desânimo, porque nada disso vai te trazer e nem vai te fazer bem, né? Nada disso vai te fazer bem. E ao mesmo tempo e ao passo que não vai lhe fazer bem, você vai estar entrando em um casulo que não é da vontade de Deus. Deus trata com Elias lhe atribuindo tarefas. Vai lá em Azarel, né? Anda, proclama, sabe? Ele motiva Elias de uma forma não convencional. Quando Elias achava que não era capaz, o próprio Deus mostra que ele foi escolhido para aquilo ali. E aí, gente, quando vai estudar o livro de Primeiros Reis, né, a gente vai entender que Elias e Eliseu foram profetas ímpares na sua época. Tiveram seus problemas, mas foram homens que desempenharam, que viveram milagres do Senhor naquela região, naqueles tempos. Sabe, meu irmão e minha irmã? Eu sei que o que nós estamos vivendo hoje não é nada satisfatório, e se antes já era difícil, agora parece ser muito mais, porque temos tido muitas interrogações, muitas perguntas sem respostas, muitas respostas desencontradas, né? Tem um medo aí de adquirir um vírus, e não sabe se vai ser fraco, médio, forte, né? Não sabe se tomar apenas o medicamento e ficar em casa ficará bom, não sabe se a pessoa é do grupo de risco, entendeu? Aonde se encontra o vírus. São muitas informações, são muitas perguntas, são muitas respostas desencontradas, são muitas descobertas. Se preparem para ouvir muito uma frasezinha que até eu estou com dificuldade de gravá-la, o novo normal, tá certo? Qual é o novo normal? O novo normal é andar de máscara, é um novo normal, já é normal andar de máscara no meio da rua. Você anda no meio da rua, dificilmente você vê uma pessoa sem máscara. Certo? O novo normal é manter o distanciamento. Não pode haver aglomeração, esse é um novo normal. Ao sair da pandemia, ao haver a reabertura da vida normal do comércio e voltar os cultos, sempre vai existir o distanciamento. O novo normal é manter-se com as mãos higienizadas, sempre lavando, com água e sabão, sempre usando o álcool 70, é o novo normal. O novo normal é esse culto que nós estamos fazendo aqui, irmãos. O novo normal é isso, certo? As pessoas, vamos ter o culto presencial, vamos, mas a tendência é que esse novo normal, ou seja, o culto online permaneça sendo retransmitido das igrejas. Antes já se faziam e agora muito mais. Está entendendo? E isso causa um acúmulo de informações nas nossas mentes. Isso causa um acúmulo de informação na nossa mente e muitas vezes deixa a gente confuso. E muitas vezes você tem orado, tem buscado Deus, tem intercedido. E de repente você não pode cair nesse desânimo porque não obteve resposta, ou a resposta não foi a que você
desejava. Nós estávamos orando por dois homens, um em João Pessoa e o outro em Fortaleza, nessa semana, e vínhamos orando aí a fazer uns 15 dias, e eles estavam internados, entubados, e um partiu da quarta para a quinta, na madrugada, e o outro da sexta para o sábado. Deus recolheu. E aí, irmãos, nós perguntamos, mas pastor, você não estava orando com sua família, com sua esposa, com a missionária Cristina? Sim, irmãos. E Deus recolheu, certo? E eu podia muito bem desanimar e dizer, puxa vida, eu não vou orar mais porque Deus não tem ouvido as minhas orações. Mas aí nós esquecemos e não podemos deixar de levar em consideração aquilo que verdadeiramente o Senhor que Ele é soberano sobre todas as coisas. A sua vontade, do seu beneplácito, ele decidiu que ali seria daquela forma. O vírus apenas foi um meio dele trazer esses servos, todos eles crentes, trazer para si. Deus tem prazer na morte do justo. Você está entendendo, irmãos? Então nós não podemos cair nessa armadilha de Satanás do desânimo. Não é porque você não tem orado e não tem visto as respostas do Senhor, é que você vai desanimar. Não faça como Elias. Não chame a morte para si. Mas persevere, luta, que você vai, com certeza, ter vitórias. Amém? Eu espero que esse texto, que essa mensagem tenha alcançado o seu coração nessa noite. E nesse momento eu quero orar pela sua vida. Orar pela sua vida. Eu não sei qual a situação que você tem vivido, como você tem suportado, como você tem encarado toda essa situação de crise. Mas eu quero chamar a você para abandonar todo o desânimo que está lhe rondando. Tudo que está vasculhando sua mente, sua cabeça, lhe fazendo repensar várias coisas no sentido negativo. E eu quero nessa noite ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que você feche seus olhos, onde você estiver, com o celular na mão, na sua poltrona, enfim, na cadeira mais confortável, que você possa fechar teus olhos, que você, com atitude de reverência a Deus, com temor a Deus, curve a sua cabeça assim, um pouco para frente. Deus está aí ao seu lado, Deus está aí na sua casa, onde você está. E nesse momento, peça para Deus, Senhor, no nome de Jesus, Tu é quem sonda o coração, sonda a mente, sonda a alma, sonda, Senhor Deus, o Espírito. É Tu quem esquadrinha todo o nosso ser. E ali, Deus amado, nessa pessoa que se encontrava cabisbaixa nesta noite, essa pessoa que se encontrava desanimada, se escorando pelos cantos das paredes, que muitas vezes abriu a boca para praguejar, para murmurar, até mesmo aquela que por mais calada que estivesse, o Senhor entende que ela estava desanimada, querendo desistir de tudo. Nessa noite Tu chegas com providência. Eu te peço que Tu visites esses corações aflitos, esses corações, Senhor Deus, que estão passando por uma situação difícil, que não estavam entendendo, Senhor Deus, como suportar essa situação, mas que o Senhor nesta hora chega com socorro providencial,
Chega com socorro, meu Pai eterno, para livrar estas pessoas e tirá-las desse desânimo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu quero ministrar na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Meu Pai, que venha existir a alegria de estar te servindo, que venha existir, Senhor Deus, a satisfação de estar te servindo, e que não vão ser as circunstâncias, ó Deus amado, que vão impedir de teu povo caminhar até a vitória, em nome de Jesus Cristo. Que eles venham ter uma semana abençoada na tua presença, que venham, Senhor Deus, estar glorificando teu nome para a glória do Senhor. É assim que eu te louvo, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, dessa noite eu encerro aqui nossa live, ministrando na sua vida, para que Deus possa estar trazendo uma semana de bênção na sua vida, que você possa ter esta semana de vitória, de presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja vos abençoando. Amém? Paz do Senhor a todos.